Com a minha querida Adriane Diniz se colocando sentada ali, eu preciso, antes de começar, perguntar para ela. Você gostou da poesia de ontem? Olha só, você disse que faltou o coraçãozinho, né? Então eu vou fazer. Aqui Pega o aí, pega aí. coraçãozinho. E para você que não está entendendo nada, não acompanhou a crítica notícia de ontem, o sim não. Dante Graça falava sobre Roberto Cidade, falando sobre Omar, o amar, o amor, né? E agora, Omar, inimigo da Zona Franca. Olha, fez sucesso o coraçãozinho. Me pararam até no hospital hoje para dizer faltou só o coraçãozinho. Fiquei emocionado. Mas vamos lá, vamos falar de coisa séria, falar porque tem gente chegando aqui a Manaus nessa noite, gente que pode tentar fazer uma mudança, de tentar trazer uma alteração nesse cenário, ou quem sabe uma virada, digamos assim, né, nessa reta final. Estou falando do ex-presidente Jair Bolsonaro, que chega a Manaus à noite de hoje, previsão aí de desembarque aqui na cidade às 22 horas e 30 minutos, se essa chuva obviamente não atrasar nada em relação ao voo. Ele vem para fazer o ato de apoio à campanha do capitão Alberto Neto e da professora Maria do Carmo Cefair. Eles que tiveram reunião, inclusive aqui essa foto de uma reunião com eles lá em Brasília, tiveram alguns encontros, que eu me lembro dos dois, pelo menos 2 encontros lá em Brasília. O capitão Alberto Neto, como deputado federal que tem mais acesso, esteve lá com o Bolsonaro algumas vezes, e é uma visita estratégica, né? Principalmente quando a gente está olhando para uma semana das eleições, uma eleição que, ao que tudo indica, está bem disputada ali nesse meio de campo. Ali a gente tem Davi, pelo que apontam todas as pesquisas, liderando, mas a briga pelo segundo turno está aberta, não tem, aparentemente, pelo que a gente analisa aí, não tem ninguém tão garantido assim como tenta passar. Cidade, Alberto Neto e Amon estão ali nessa briga por essa vaga no segundo turno. E aí, capitão Alberto Neto vem com esse reforço de Jair Bolsonaro. Ele viria no final de agosto, um momento completamente diferente de campanha, e acabou fechando essa visita para agora, né, para essa reta final, para a última semana, o que deve dar uma fortalecida na campanha. E como é que está estruturada aí essa vinda aqui para Manaus, esse ato de campanha? Né? Como eu falei, já deve ter uma recepção muito grande lá no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, já que foi anunciado o horário de chegada, houve uma convocação ali da militância, mas principalmente a agenda está concentrada amanhã pela manhã, né? Uma concentração que vai acontecer 9 horas da manhã ali na Avenida das Torres, próximo a uma loja que tem muito essa marca e essa característica do movimento mais bolsonarista também. E aí deve sair de lá essa carreata barra motociata, né? Todo mundo ali se dirigindo à área ali da Arena da Amazônia, né? Deve ter um comício ali montado, uma estrutura montada por ali, para que seja feito um grande comício mesmo de fato, né? Um momento ali que vai reunir todos os apoiadores, vai ter inclusive uma área ali exclusiva para outros membros mais importantes, digamos assim, dessa balança política aí da direita. E como eu vinha falando, é um momento de marcar posição muito importante, porque a gente fala não somente de uma briga, né, por essa vaga no segundo turno, mas também de uma briga pelo eleitorado de direita, de uma briga pelo eleitorado de Jair Bolsonaro aqui em Manaus, que historicamente é muito grande. Né? A gente sabe que lá no começo da campanha havia aquela briga entre Coronel Menezes e Capitão Alberto Neto, quem vai ser o candidato de Bolsonaro e tal, e Menezes acabou expulso do PL, foi ser vice de Roberto Cidade, e é um vice que não tem aparecido tanto na campanha, por mais que Cidade tente usar, né, a estratégia de tentar se colocar como candidato de direita. Prova isso é a peça que a gente trouxe ontem em relação ao senador Omar Aziz. Eu estou falando da peça, não da poesia, né, do ano passado. Então, o capitão Alberto Neto traz Bolsonaro para cá. Bolsonaro não terá nenhum encontro, pelo menos público, nenhuma agenda, nada com o Coronel Menezes, que chegou até a dizer lá atrás que se ele quiser lotar, ele tem que chamar a gente. Ele parece não ter se preocupado com isso, parece que não quis se unir ali, não quis se unir a Roberto Cidade e a chapa de Coronel Menezes. Então ele vai fazer esse ato amanhã, e pelo que eu tenho acompanhado, pelas informações que eu tenho de bastidores, infelizmente é muito difícil a gente cravar alguma pesquisa, porque a gente tem, por exemplo, empresas que recebem contratos milionários da Assembleia Legislativa
fazendo pesquisa. Empresas que recebem verbas publicitárias do governo do estado fazendo pesquisa. Então fica difícil você entender até onde está a isenção de fato, né, desses institutos. Mas a gente tem de informação de bastidores é que a equipe mesmo ali de Roberto Cidade, esse núcleo mais atento aos números, demonstra uma preocupação com um possível crescimento de Alberto Neto aqui na reta final. A gente sempre falou, quando ainda nem havia uma certeza em relação à candidatura dele de fato ou não, que era uma chapa, olhando para Manaus, entre aspas, bolsonarista que a gente tem, uma chapa que daria trabalho, e parece que isso está acontecendo pelo movimento de bastidor. Vamos ver como é que o cenário fica depois desse evento de amanhã, né? Dependendo da quantidade de pessoas, de quanto eles vão conseguir mobilizar. Olha só, quando o Alberto Neto esteve aqui na entrevista, eu comentei com ele que esse seria um último tiro, né? Inclusive, parafraseando o jargão policial que ele usa bastante. E de fato né? É uma tentativa no final da campanha. Eles tentaram trazer antes, não deu certo, mas esse final da campanha pode ter um peso 2, principalmente por parecer que esse segundo lugar nas eleições está muito perto, né? As pesquisas apontam empate técnico entre os candidatos, nas que a gente tem acesso, mas cada candidato tem a sua própria pesquisa e direciona o conteúdo eleitoral, inclusive, de acordo com o que vai percebendo ali, né? De quem pode atrapalhar o caminho. Vejo que pode ser um apoio significativo à presença de Bolsonaro, lembrando que o norte, não só Manaus ou Amazonas, mas o norte, ele tem tido ao longo dos últimos anos uma tendência de voto para a direita. E aqui em Manaus, no segundo turno, o Bolsonaro teve 60% dos votos. Por outro lado, existe também, além dessa divisão que você falou da direita, né? Coronel Menezes, para um lado, para o outro. Falando nisso, não é só ele que não está usando o vice, não. Os candidatos quase não. Pouquíssimo, né? Não usam os vices, a figura do vice ali para dar peso. Eu entendo que Bolsonaro, os bolsonaristas ou o eleitorado que votou em Bolsonaro é um voto mais silencioso, não é um voto que se manifesta tanto e talvez isso não seja visto em pesquisas, mas tem uma eleição, Dante, que está acontecendo bem longe daqui e que pode influenciar no apoio de Bolsonaro aqui, que é a eleição lá em São Paulo. Bolsonaro está apoiando Nunes e tem o Marçal também lá em São Paulo, que dividiu também essa direita e esquerda. Muita gente está chateada com o ex-presidente Bolsonaro porque ele não apoiou Marçal e apoiou Nunes. Então, o apoio dele, a forma que ele é visto hoje por algumas pessoas de direita, está sendo questionado, está sendo revisto diante da eleição que está acontecendo lá em São Paulo. Então, pode ser que isso complique os planos de Alberto Neto com a vinda do presidente para cá. Pois é, por isso que ele precisa fazer uma mobilização efetiva. Agora, só porque você citou a entrevista, eu não posso perder essa oportunidade, né? A sua entrevista com o Davi Almeida apareceu no programa de Roberto Cidade, né? Você e Adriano Diniz está aparecendo, né, em todas as inserções. É curioso, porque o Cidade não quis vir aqui. Pois é, ele não veio, deixou mas ele a cadeira assiste, vazia, né? Mas pelo menos está assistindo. Não veio, mas assiste, né? O nosso telespectador. Obrigada pela audiência, inclusive. Enfim, vamos ficar de olho, acompanhar essa movimentação. A gente vai trazer as atualizações na próxima semana. Agora a gente fala muito de eleição, mas as coisas continuam acontecendo ali nas casas legislativas e teve um contrato que me chamou muita atenção nessa semana e eu estou trazendo aqui agora. É a renovação, é um aditivo, né? Um termo técnico ali, um aditivo de um contrato, uma prorrogação de um contrato já vigente desde 2018, que a Câmara Municipal de Manaus assinou com a empresa que o nome pode não ser tão conhecido para quem acompanha essa história há um tempo, né? A empresa que se chama aqui Bra Produção e Aluguel de Equipamentos. Contrato de quase 1.300.000 reais por 7 meses para aluguel de equipamentos para fazer acontecer a rádio e a TV Câmara. Só do que esse contrato já rendeu para essa empresa, já dava para a Câmara ter sua própria estrutura, isso é muito claro. Mas por que está destacado aqui o nome da empresa? Porque essa empresa está com esse nome agora, tá? Mas o contrato é firmado com a Amazonas Produtora Cinematográfica, uma velha conhecida de quem acompanha esses contratos de aluguéis de equipamentos e esses contratos que são alvos de investigação. Esse próprio contrato aqui com a Câmara Municipal de Manaus, ele foi assinado na época pelo Wilker Barreto, quando era presidente da Câmara Municipal de Manaus. Ele já foi alvo de investigação do Ministério Público e hoje essa mesma empresa tem um contrato de quase 17 milhões de reais
com a Assembleia Legislativa, que tem um inquérito civil em andamento lá no Ministério Público, investigando esse superfaturamento, né, que é o que o Ministério Público acredita que tenha acontecido. Só para vocês terem uma ideia, essa empresa cobrou esse valor de quase 17 milhões, né, da Assembleia Legislativa. Tinha empresa que cobrava 4 milhões, 4.200, e essas empresas, curiosamente, de maneira mágica, elas foram descartadas. Ela foi contemplada, a empresa que cobrou 17 milhões. E aí me chama muita atenção, esse contrato, a assinatura não aparece aqui, mas está aqui o nome, né? Caio André Pinheiro de Oliveira, que é o presidente da Câmara Municipal de Manaus. Ele é o atual presidente, né? Ele deve ser reeleito, imagino, até pelo montante de dinheiro que está sendo gasto na campanha dele, né? E por toda a estrutura que ele tem à sua disposição. Mas ele fecha um contrato que vai impactar o próximo presidente da Câmara, que a gente não sabe se vai ser ele, né? Ele não pode ter essa segurança também. Ele fecha um contrato que começa a valer em 19 de setembro, ele está aqui em algum lugar, está aqui, 19/9/2024, um contrato de duração de 7 meses. Qual a intenção disso? Qual a necessidade disso? Será que não era mais adequado, mais correto, que fizesse pelo tempo só e desse, sei lá, de repente 3 meses, mais um mês, para que o próximo presidente, ainda que fosse ele, resolvesse se vai aditivar ou se vai abrir uma nova licitação, que me parece ser o mais correto, até porque a quantidade desses equipamentos, o acesso a esses equipamentos, né, de 2018 para cá mudou muito. Então, dá para, quem sabe, né, tentar trabalhar um novo contrato, mas o Caio André, que tem sido uma voz forte, robusta em relação à corrupção, tem falado bastante, né, nesse período pré-eleitoral sobre acusações ali em relação ao prefeito Davi Almeida, tem sido uma voz de oposição muito forte, inclusive nessa situação das CPIs que eles correram, aceleraram ali para colocar em prática lá na Câmara Municipal. Ele, está aqui a imagem do Caio André, do presidente da Câmara, escolhe firmar contrato, escolhe aditivar um contrato com uma empresa que é investigada no Ministério Público por superfaturamento, né? Tem coisas que não dá para entender, não é lógico. O discurso não se conecta com as ações. Você vai lá e ataca contratos, ataca pagamentos, e tem que atacar mesmo, é a função do vereador, é a função de quem está na Câmara Municipal. Quem dera todos esses vereadores que estão falando hoje tivessem postura combativa desde o início do mandato. Hoje a gente está vendo um monte de vereador aí nessas CPIs, mas quem acompanha a Câmara Municipal sabe que de oposição de verdade na Câmara tem Rodrigo Guedes, William Alemão, Capitão Carpê e mais ninguém, né? Teve a Mamãe lá atrás, mas a situação hoje é completamente diferente. Mas aí fazem esse discurso e assinam um contrato com uma empresa que é investigada por superfaturamento, de um contrato do mesmo objeto, inclusive. Não dá para deixar passar batida, né? A gente tem aí essa suspeita, já uma investigação, que já serviria como alerta, né? Opa, tem alguma coisa de errado, ou pode ter alguma coisa de errado, é melhor evitar. E a gente tem um quadro que se repete sempre que o mandato está se acabando. A prorrogação de contratos para um período que, além do que esse parlamentar vai ficar ou pode ficar à frente da presidência, até mesmo no parlamento, e sempre nos meses pré-eleição, e muitos acontece até em dezembro ainda, né? Dezembro costuma ter contrato quando está acabando o mandato. O que levanta, evidentemente, a suspeita de algum tipo de benefício pessoal. É uma confirmação? É uma acusação? Não, mas é uma suspeição que pode ser, inclusive deve ser investigada. Todo contrato, principalmente aditivos, né, que é pagar a mais do que já foi contratado lá atrás, pelo Tribunal de Contas, pelos órgãos fiscalizadores. Porque não é, como você disse, normal, apesar de ser comum que se faça isso, os presidentes das câmaras municipais, prorrogar o contrato por um tempo que você nem sabe se vai continuar, se o próximo presidente vai querer, vai manter, se vai ser necessário, se vai ter alguma outra prioridade. Porque além de amarrar o orçamento, o próximo orçamento, né, que vai ser dirigido pelo próximo presidente, que pode até ser o Caio André, porque é uma nova legislatura, né? Nesse caso não precisa mudar a legislação igual o Roberto Cidade mudou lá na Assembleia Legislativa. Pode até ser ele porque vai ser um novo mandato, se ele for reeleito. Mas não é natural aumentar o tempo, aumentar os valores, fechar ali um contrato que provavelmente é um dos próximos que virão. A gente vai ficar de olho, continuar acompanhando.
Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.